Porque eles só mostram filmes caracterizados naquilo que está por vir. Hoje o desenho dos Simpsons, por exemplo, é um deles. Esse desenho faz parte dessa agenda dos Illuminati. É um desenho de condicionamento, de preparação. Se você vê na eleição passada, o Trump está descendo, acho que numa escada, né? Exatamente igual ele faz. Porque isso é montado. E é um personagem semelhante ao Trump. Semelhante. Então existe toda, assim, uma preparação, um condicionamento. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas parece loucura. Mas não é. Se você tem o controle, você domina, você consegue fazer as coisas. Pastor, mais uma pergunta que fica. A rede cinematográfica, a cultura, a política... Enfim, essa 7 esferas da sociedade está trabalhando em favor do governo do anticristo ou eles são manipulados de forma inconsciente a trabalhar para montar esse cenário? Não, eu acredito que muitos deles, a maioria, está trabalhando em favor. Conscientemente? Consciente, eles sabem, né? Eles sabem. Esses daqui sabem. Os senhores do mundo sabem. Eles sabem e eles fazem experimentos. Porque assim, tem várias... Qualquer dia a gente pode fazer um podcast só sobre o Machassotam, porque tem muita coisa nessa área. Inclusive, existe aí uma vertente de que ele... Uma vertente, tá? Uma vertente. Que ele seria o clone híbrido de Jesus. Interessante. O clone híbrido de Jesus. No entanto que o Reino Unido, o que eles fizeram? O Reino Unido... Eu tô falando que tu me buga. É o que? Uma teoria que é o clone híbrido. Existe sim uma vertente, tá? Vamos falar aí como teoria, que uma delas, tem várias. Estou dando aqui só para vocês entenderem. Eu estou ensinando aqui, gente. Tá? Mas existe uma vertente que ele seria o clone híbrido de Jesus. Por quê? Só para as pessoas entenderem o que seria um clone híbrido. É porque assim... É que a gente falou sobre isso no podcast anterior, né? O clone, ele é uma cópia daquela pessoa, mas ele seria uma cópia de Jesus, né? Híbrido, por quê? Jesus era um ser híbrido, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui, é mais uma polêmica. Não, isso aí tu não falou, não. Jesus era um ser híbrido? Ele era. Não, aí tu me quebra, pastor. Ele quebra. Tá, Jesus era humano? Sim. Ele era divino? Sim. Ele era só humano ou ele era divino? Divino e humano. Então ele era híbrido. Natureza divina e um corpo humano. Então ele tinha duas naturezas diferentes. Ele não era igual ao ser humano. Ele não nasceu da semente do homem. Não. Porque o pecado entra nessa esfera através da semente do homem. Ele nasceu da semente da mulher. Da semente da mulher. Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Mulher não tem semente. Mas aí Gabriel disse que a virtude do Altíssimo... Lucas capítulo 1 vai falar o quê? E ela pergunta, ela questiona, mas como? Eu não me deitei sexualmente com homem nenhum. Eu não me relacionei sexualmente com homem nenhum. Ela questiona, ela indaga, porque é uma promessa que é feita para ela. Aí, o que Gabriel fala para ela? Diz assim, olha, descerá sobre ti o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu chamo isso de inseminação divina. O Espírito Santo inseminou ela. É a grande verdade. As pessoas têm que começar a entender algumas coisas. Se você pensar, foi uma inseminação divina. Ela foi inseminada e hoje... Quando eu falo... Foi inseminada com o poder de Deus. Com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Então, quando eu falo que hoje existe tecnologia, que eles já estão... existe no mundo. Claro, está passando por fase de experimentação. Mas que eu disse aqui, hoje já tem úteros artificiais. Hoje já tem aí um diagnóstico que eles vão lançar... um tipo de tecnologia que não vai precisar mais do esperma do homem para a mulher engravidar. As pessoas falam, pastor, que loucura. Mas não é. A tecnologia ela está avançando. A gente viu aí hoje pela IA, pela inteligência artificial. Então, Jesus era um ser híbrido. Ele tinha duas naturezas. No entanto, que ele não pecou. Por que o judeu faz a Brit Milá, a circuncisão? Por quê? Porque toda criança que nasce... a circuncisão é no órgão genital, se corta o prepúcio da glande do órgão genital. Então, toda criança que nasce após essa Brit Milá, ela nasce com pacto, dentro dessa vertente judaica. Ponto. Agora, biblicamente, o pecado entrou pelo homem. Então, Jesus não podia vir pela semente do homem, que é chamada em língua hebraica de Zerá.
Ele tinha que vir pela semente da mulher. Se ele viesse pela semente do Ele ia homem, pecar igual nós. Então ele não nasce da semente de José. Ele nasce da semente de Maria. Porque ela foi uma barriga de aluguel. e se cumpre a própria profecia de Deus em Gênesis, da semente da Sim, mulher. Sim. Nascerá um que a serpente Sim. lhe ferirá o calcanhar Sim. e ele ferirá a sua cabeça. É bíblico. Então, assim, vamos colocar. Pastor afirma que Jesus era um ser híbrido. Pode fazer o corte, não tem problema. Mas Jesus tinha duas naturezas. E todo ser que tem dois tipos de natureza, ele não é um ser normal. Jesus não era um ser igual eu e você. A estrutura dele é diferente. Ele viveu coisas que a gente não viveu até hoje. Embora ele fez essa promessa, mas ele não tinha pecado. Você já parou para você Mas imaginar? foi sujeito a pecar? Ele foi sujeito Como a pecar. homem, Ele foi como tentado. homem, ele foi tentado. Toda pessoa que é tentada, ele é sujeita a pecar, mas não pecou. Porque Sim. a natureza dele não estava ligada ao pecado. Então, Jesus ele tinha uma vantagem dos seres humanos? Tinha. A vantagem, Nesse aspecto, sim. ele tinha essa vantagem de uma vantagem maior de vencer o pecado Porque assim, os pela sua natureza os divina? nossos corpos hoje, eles já são corrompidos, né? Eu sempre falo isso. Difícil até. Hoje você pega o corpo do ser humano, ele já foi corrompido, ele já foi julgado. Essa carcassinha minha, isso aqui dele, já foi sentenciada. Então a gente não vai ter mais esse corpo. Esse corpo vai ser substituído. Do pó veio ao pó voltará. conforme a Não, e Bíblia. vai ser substituído. Corpo glorificado. Corpo. Eu sempre ensino isso, pessoal. As pessoas não entendem sobre isso, tá? Mas a ressurreição dos mortos, que é um corpo transformado também, ela se dá por um osso. Por um osso chamado luz. Olha só. Sabia disso, não? Não, Meu não, Deus. não sabia, não. Eu acho que eu não sei de muita A coisa. ressurreição Depois que eu tô dos te ouvindo, eu tô sabendo, mortos, eu tô percebendo que eu não sei de nada. A ressurreição dos mortos, ela se dá através de um osso chamado luz, que é um osso do nosso corpo. Os judeus fizeram muita experimentação. Ele não se corrompe, ele não se deterioriza. Por quê? Porque osso, como eu disse, osso até, fui muito que o pessoal questiona, fala, imagina, clone, Adão, Eva era o clone feminino de Adão. Por quê? Porque a costela é o lugar que tem mais material genético, gente. Aí as pessoas falam assim, tem clone de alimentação. Jesus fez o que na multiplicação? O que ele fez? Ele multiplicou pães e E peixes. o que é isso? É um clone de pães e peixes. Ele clonou a alimentação, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas leem a Bíblia, mas elas leem com a mente da religião. Com a mente da teologia tradicional. Começa a ler com a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo, que as pessoas vão começar a entender algumas coisas. Então, assim, o anticristo, existe uma vertente que ele é o clone híbrido de Jesus, mas ele é o oposto, é a polaridade, né? Positivo e negativo, ele é o negativo. Então, por exemplo, e por que eu falo isso? Existe uma linha de pensamento, é uma vertente, tá, gente? É uma vertente. Mas Não tenha como verdade absoluta, né? Mas pode colocar aí, pastor afirma. Na capa, só para chamar o povo para assistir, né? Mas assim, é uma vertente. Mas o Reino Unido está fazendo isso. O lugar que mais tem experiência genética no mundo é o Reino Unido. É o Reino Unido. E eles detêm duas coisas que eram de Jesus. Eles detêm a vestimenta, né? No caso era o manto, que foi rasgado pelos soldados. E o que tinha naquele manto? Sangue. E sangue é o quê? Material genético. E eles também têm a pedra na qual Jesus, que era a pedra que ficava lá em cima, na Fortaleza Antônia, era a pedra que ele foi chicoteado, na qual via que tem muito sangue. 39 chibatadas. E o chicote? O azorrague, feito de metal, de bolas de metal, com osso de carneiro, de animais. Quando pegava as 12 primeiras chibatadas, dilacerava, a pessoa ela urrava de dor. As outras 12 chibatadas, a pessoa era como se colocasse chumbo derretido em ferida aberta. E as outras 12 chibatadas, a pessoa muitas vezes perdia o controle do aparelho digestivo. Ela urinava, defecava, por causa da dor insuportável no corpo. Imagina, Jesus levou 39 chibatadas no seu corpo, nas suas costas, em todo o corpo. Então,
Foi arrancado o sangue. A Bíblia diz que ele tinha barba, arrancaram ali as barbas, está na Bíblia. A coroa de espinhos. Então, assim, tudo isso derramou sangue. E na pedra, então, o Reino Unido pegou a pedra, pegou essas vestimentas e tenta até hoje fazer experimento genético para criar um clone híbrido de Jesus. Isso é uma vertente. Tá? Interessante. Agora tem vários, né? O anticristo tá ligado a Então, muitas assim, coisas. não é em vão filmes que Não. traz essa ideia de clone. Novela. Teve uma novela Então, que fez um sucesso. Uma das agendas dos Illuminatis é essa. Teve uma novela que fez um sucesso terrível no Brasil, o Clone, né? Clone, verdade. Uma das agendas, a gente pode até adiantar aqui, uma das agendas dos Illuminatis é a clonagem humana. É mesmo. É, a clonagem. Hoje, por exemplo, existem várias... Eu vou colocar como vertentes, porque acho que assim, a gente tem que falar aqui, são coisas. Eu acredito nisso. Em algumas coisas que eu estou falando aqui, eu acredito piamente. Mas você está colocando como vertente. Eu estou colocando como vertentes. Algumas eu coloco que são vertentes mesmo. Eu não tenho minha opinião, falar, é isso, é aquilo, não. Igual, eu acredito que existem clones. Ponto. Hoje existe clone. Ponto. Agora, existem várias questões aí. O clone que está sendo feito e que já foi feito, a ovelha Dolly é um clone. Ovelha Dolly. Aí alguém vai falar assim, não existe clone. Gente, já tem clone animalesco. Tá? Só que existem laboratórios no mundo que são laboratórios subterrâneos que estão ligados a isso. Só que tem gente que exagera, né? Tem gente mesmo falando que o Lula que está aí agora não é o Lula oficial, é um clone. Eles falam mesmo. O que tu acredita? Isso aí eu acho que... Não. Alguns dizem, mas eu acredito que isso aí é viagem. O pessoal viaja também, né? O que tu acha, você? Eu acho que é viagem. Que é viagem?